se vocês também puderem lembrar e convidar aí os colegas. Opa, tá aí o Macai, chegou. Então, quem puder convidar os colegas aí para prestigiar, para se fazer presente, né? As pessoas do terceiro ano aí, fiquem à vontade. A outra coisa que eu tinha esquecido de mencionar é que o Macaio também pediu a permissão para que alguns amigos, né, da Pastoral do Migrante participassem. Então, a riqueza da discussão do momento pode ser ainda maior porque outras pessoas que fazem parte da pastoral da qual ele pertence também estarão aí para escutar o Macaio, para partilhar, para falar também, né? Então, não somente uma pessoa, mas pode haver momentos aí em que a gente tem um diálogo cada vez maior. E Macaio, o momento é seu. Oi, olá. Estão me ouvindo? Ok, Tá tudo tá. Vou ok. compartilhar a tela aqui. Olá a todos e a todas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam bem. Sim, É com muito prazer que eu estou aqui, muito embora seja virtual, mas estou sentindo a presença de cada um e cada uma aqui. Então, antes de tudo, eu queria agradecer ao professor Assis pelo convite e agradecer à professora Rose, né? Agradecendo a escola na sua totalidade e também pela presença de todos e de todas. Meu nome é Macaio, eu sou de Guiné-Bissau, né? Estou fazendo um mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Ceará e sou músico-compositor e trabalho na Pastoral dos Migrantes como voluntário. Então, a Guiné-Bissau, que é o meu país, é um país que fica na costa ocidental da África, é um país tropical, né, que fica na costa ocidental da África, é o meu país de origem e também o meu país de nacionalidade, né? É um país não tão grande, mas um país tão lindo, né, com cheio de cultura, e uma terra bem rica e linda. A gente ainda, assim, na superfície da Guiné-Bissau é só 36.125 quilômetros quadrados, né? A população não completou ainda 2 milhões, então nós estamos avançando. E é um país que tem duas seasons, a season da seca e season da chuva. 6 meses de season da chuva e 6 meses da season da seca, né? E aí na Guiné-Bissau a gente tem mais de 20 línguas faladas, né? E aí tem o crioulo, que é a língua nacional, e temos também o português, que hoje é a língua oficial, porque a Guiné-Bissau também foi colonizado pelos portugueses, e que tomamos a independência em 1973, e esta independência foi proclamado em 74. E, assim, as ilhas também temos lugares assim muitos maravilhosos. Eu estava até querendo mostrar algumas imagens, mas não preparei. E eu convido, já que vocês vão pegar o nome, tentar dar uma pesquisada, né, para ver a lindeza que tem nesse país. E já aproveito para convidar vocês a um dia visitar. Eu já visitei aqui, agora é a vocês também de visitar. E aí tem 88 ilhas, né, que são arquipélagos de bijagos, que são dos espaços lindos que as pessoas sempre iam visitar para verem a passarela dos hipopótamos e dos outros animais também. E
Enfim, eu nasci na Guiné-Bissau, né, numa região, na cidade chamada Canchungo, que já é a minha primeira migração, e eu fui crescer numa outra região, num setor chamado Bissorã, que fica a 45 minutos de capital, né, de carro, de ônibus é uma hora e meio. E então eu cresci lá na Bissorã e depois eu fui para a capital, que é uma outra migração, para ir fazer o ensino médio, que já é no capital Bissau. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui para o Senegal. O Senegal é um outro país vizinho que fica na norte do Brasil. Fizemos a fronteira. Então foi aí no Senegal que eu me formei na engenharia informática e também em letra francesa. Depois de terminar no Senegal, eu fui a outra trajetória, que é uma outra migração, eu fui para o Cabo Verde, e em Cabo Verde fiquei aí alguns tempos, e eu vi que não é o que eu queria, e eu veio aqui para o Brasil. E aqui eu estou. Aqui no Brasil eu cheguei em janeiro de 2019, e hoje já é 9 de novembro de 2021, né? Então, eu cheguei em janeiro, já em fevereiro eu conheci a Pastoral dos Migrantes, e através de um rapaz que era também da Guiné-Bissau, o nome dele é Ricardo Ju, foi ele que me convidou na pastoral, eu fui e ele me apresentou às irmãs, era a irmã Idalina e a irmã Clotilde, né? A irmã que é a coordenadora da Pastoral dos Migrantes aqui da Arquidiocese de Fortaleza, e elas me explicaram como funciona a Pastoral dos Migrantes, e eu me integrei, porque eu já vim fazendo isso lá na Guiné-Bissau, né? Tem outros países também que migram para a Guiné-Bissau. A gente sempre fazia essa questão do acolhimento nas comunidades, e a nossa própria casa, né, acolhia. A minha mãe acolheu muitas pessoas que vieram de fora, que passaram muito tempo, outros estudaram, outros cresceram aí. Então, uma coisa eu gosto de ajudar. Então, quando me explicaram esse trabalho, eu me integrei, sendo migrante ao serviço dos outros migrantes. E por que é Brasil, né? Eu veio aqui porque eu já mencionei agora, já veio graduado, né? Então, o meu sonho aqui no Brasil é para fazer mestrado. É por isso que eu veio, né? Que quando eu terminei eu estava procurando. Então, nessa procura de encontrar uma oportunidade, porque eu veio por conta própria, não veio com nenhum convênio, então eu estava procurando, né, essa possibilidade de poder conseguir mestrado. Foi aí que eu conheci o professor José Maria, e a gente se encontrou num encontro, e era José Maria, o Wellington e o Wildo, que é também da Guiné-Bissau, está fazendo doutorado na UFC. Só que eu já tinha conhecido o Wellington, mas só que eu não sabia que ele era da computação. E quando eu conheci eles esses dias, e que eu soube, e sobretudo José Maria, que é professor da minha área, e eu fiquei nos pés dele. E aí eu ia na universidade, pesquisava, ia, perguntava por Hildo, ele me disse que tinha tantos editais, mas agora não tem mais. E aí eu fui conversando com o professor José Maria, que ele me explicou a possibilidade de conseguir ingressar, que tem só uma única possibilidade para os alunos da computação, que tem um exame chamado Pós-Comp, que a pessoa vai fazendo prova escrita e é feito anualmente, né? Todos os anos, uma vez por ano, a pessoa vai concorrendo, prova escrita e depois passa a edição. Se conseguisse, aí a pessoa integra. Então, foi que eu segui essas explicações, orientação. Eu participei e hoje estou fazendo um mestrado, graças a Deus. E o professor José Maria é o meu orientador e o Wellington é o meu orientador. As duas pessoas são os que estão me ajudando bastante lá na universidade para conseguir realizar o meu sonho. Então, pessoal, hoje vamos abordar, né, vamos falar aqui do fluxo migratório internacional, né? E para abordar essa questão do fluxo migratório internacional, aqui está o nosso título: Somos todos migrantes. Eu sei que a maioria já estão se perguntando como assim? Eu sou brasileiro, nunca saí do Brasil. Eu sou de Ceará ou de Fortaleza, nunca saí de Fortaleza, certo? Mas vamos lá, vamos entendendo.
Esse título, Somos Todos Migrantes, é um título também de um projeto que estávamos desenvolvendo, né? Que a ideia é de tentar a ideia desse projeto é criar os pontes da aproximação entre os povos brasileiros com os migrantes, porque os brasileiros precisam se conhecer, se dialogando com os migrantes. Então, foi assim que eu, né, nessa palestra, queria muito que desenvolvemos também esse tema, né, sobre a migração, mostrando que, de verdade, nós todos somos migrantes. Então, perante essa conversa, esses aqui são os pontos que eu vou abordando. Primeiro, já vamos vendo o que é a migração, e segundo, vamos vendo como entrar aqui no Brasil, um imigrante para entrar aqui no Brasil. Terceiro ponto, e abordarei ou falarei das instituições que acolhem migrantes aqui no Brasil. E a quarta são sonhos dos migrantes, que eu vou trazendo aqui. E quinto, né, eu vou falar, né, das possíveis condições para melhorar a convivência com os migrantes aqui no Brasil. E por fim, né, esclareceria por que é que somos todos migrantes. Já o primeiro ponto aqui, que é o que é a migração, né? A migração é a circulação, né? Propriamente dito, que é pôr-se a caminho para chegar a um determinado lugar. Mas quando é que podemos se pôr a caminho para chegar a um determinado lugar, né? É quando existe algo, ou tomamos decisão, né, por conta própria, ou acontece algo que nos obriga a sair. É aí que entra a questão da migração espontânea e a migração forçada. A migração espontânea é quando a pessoa sai do seu local de origem por vontade própria, né? Como no meu caso, eu saí do meu país por vontade própria, em busca dos meus sonhos para fazer uma formação, fazer mestrado. E o que é também a imigração forçada? A migração forçada já é quando acontece algo. É quando a pessoa é obrigada a sair do seu lugar, dos seus espaços de origem. Pode ser por conta da guerra, ou pode ser por conta da perseguição, né? A pessoa está correndo o risco de perder a vida. E quando a pessoa migra nesse contexto, aí sim a pessoa já está se enquadrando na migração forçada, né? E quando a pessoa migra, já depende do seu ponto de partida com o seu ponto de chegada. É aí que entra a questão de emigrante e imigrante, né? Então, qual é a diferença entre emigrante e imigrante? Imigrante, né, é assim, é quem sai do seu país para viver em outro país. Como assim? Digamos que estamos aqui no Brasil. Se um de vocês sai daqui hoje, por exemplo, e viaja para o meu país, que é a Guiné-Bissau, para os brasileiros, essa pessoa é imigrante. E a imigrante é quem entra num outro país, hein? Um país que não é dele, e fica lá para morar. Essa pessoa que sai daqui do Brasil para o meu país, exemplo, para os brasileiros é imigrante, mas quando chega no meu país, essa pessoa é imigrante. É como no meu caso, eu saí do meu país, Guiné-Bissau, para cá, para as pessoas do meu país, eu sou imigrante, mas para os brasileiros aqui, eu sou imigrante. O segundo ponto, né, é como entrar no Brasil, que é uma questão que se repite, né, que vem frequentemente, e sobretudo nós de países do continente africano, é uma questão que a gente sempre recebe de vez em quando. Como é que vocês chegaram aqui? Será que vocês vieram do navio? Enfim, tanto o Brasil quanto o meu país e como outros países também, para que um cidadão, uma pessoa entra, depende do país de origem dessa pessoa. Se essa pessoa precisa de visto ou não precisa de visto. Se a pessoa não precisa de visto,
É um processo, só comprar passagem e arrumar suas malas e vá. Por exemplo, o Brasil aqui tem países que o Brasil não precisa de visto para entrar quando for uma viagem, por exemplo, de 6 meses ou menos de 6 meses, não precisa de visto. Caso contrário, a pessoa precisa sim de visto. Então, às vezes essa questão de dizer que será que vocês vieram de navio porque vindo o que a mídia mostra, talvez outros já chegaram, às vezes é a própria, né, dificuldade que a embaixada vão colocando que faz com que as pessoas vão tomando decisões erradas, né? A pessoa às vezes apresenta todos os requerimentos e o seu pedido acaba sendo recusado. Mas é o seguinte, para uma pessoa que precisa de visto para entrar num país, como no meu caso, e eu sou guinense, para entrar aqui no Brasil, eu preciso de visto. Então, esses 4 pontos que eu coloquei aqui, né, são pontos infalíveis. Primeiro, a pessoa vai apresentar um recibo de entrega de requerimento, que é dado lá, a pessoa vai assinando, né, que está entregando os documentos e o dinheiro também pago, não é reembolsado, enfim. E o segundo ponto é a pessoa tem que ter um passaporte, né, com no mínimo 2 páginas brancas. Isso para que essa página, por exemplo, leva o visto e aquela outra página sirva, por exemplo, para o carimbo da saída do país dessa pessoa e o carimbo da entrada dessa pessoa. E a pessoa vai ter que ir apresentando um comprovante de pagamento para solicitar o visto. Cada embaixada tem o seu preço que cobra, né, a solicitação do visto. A pessoa vai ter que ir apresentando isso, e aí a pessoa vai apresentando um certificado internacional de imunização, né? Antes era pedido a vacina de febre amarela. Acho que agora, já para em frente, né, devido a essa situação que estamos, já tem mais que a pessoa tem que tomar a vacina, né, contra o coronavírus. E do mais outros documentos, né, são pedidos em função do visto que a pessoa vai pedir. Aqui vem a questão do que é próprio visto. O visto, eu peguei essa imagem na internet, né, é assim que parece um visto, né? É um documento, né, que é dado a um imigrante pela embaixada, que permite que essa pessoa entre num país e também que essa pessoa pode saia. Por exemplo, aqui leva foto e também aqui já tem as descrições, né, de quanto tempo a pessoa pode permanecer no país e quando a pessoa entra, quantas duração pode fazer e quando sair. E tudo isso é especificado no visto. E agora, os tipos de vistos que eu mencionei aqui, tem outras aí, mas esses aí que eu coloquei são os frequentes, os mais solicitados. E aí, por exemplo, tem o visto diplomático, que eu não coloquei aqui, mas temos, por exemplo, o visto de turismo. É por uma pessoa que se decide, por exemplo, ir visitando um país, pode ser por um mês ou mais, conhecendo esse país, aí a pessoa pode solicitar visto de turismo. Do negócio, né, é para as pessoas, tipo comerciantes, que vendem ou que compram outros tipos de produto, que querem ir num outro país para comprar os produtos e voltar-se. No trânsito, é quando a pessoa já conseguiu visto em um país, para entrar em um determinado país, digamos que eu saio da Guiné-Bissau e consegui visto para entrar na Argentina, e eu, de repente, quero passar para o Brasil e fazer, digamos, 3 ou 4 dias. E aí sim eu vou solicitar um visto de trânsito para transitar via Brasil e depois continuar a minha viagem para a Argentina. E aí tem o visto de tratamento de saúde, também, que é quando a pessoa está doente num país que não está, ou que não estão conseguindo encontrar a solução dessa pessoa e a pessoa quer ir, por exemplo, num país que tem mais recursos, né, que talvez pode detectar a doença, a pessoa pode solicitar um visto de saúde, e o visto de estudo é para a pessoa que vai estudando, mostra a condição que vai como estudante, que já tem um diploma, pelo menos, e a pessoa vai para fazer a formação, e aí vem o visto de trabalho, para a pessoa que vai trabalhando, que vai ter que comprovar também que pelo menos já tem uma solicitação ou já tem um contrato para ir trabalhar. E o visto de atividades religiosas é previsto como os padres e as freiras, e o visto da reunião familiar por exemplo, hoje, né, que com rede social as pessoas se conhecem e um dos tem que deslocar, né, se quiserem se casar. E aí que entra essa questão de visto da reunião familiar que a pessoa pode solicitar.
E agora, quais são as instituições que acolhem migrantes aqui no Brasil? Né? Eu mencionei esses aí, o Serviço Pastoral dos Migrantes, SPM, que é uma das ações da Igreja Católica, especificamente para as pessoas que migram e necessitam de ser acolhidos. E aí tem também o segundo, o Programa Estadual de Atenção aos Migrantes, Refugiados e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né? Que é um núcleo do Estado que ajuda os migrantes na regulamentação dos documentos. E a questão do acolhimento dos migrantes. Os próprios migrantes se acolhem. Por exemplo, nós da Guiné-Bissau, né, estamos aqui muito bem estruturados, temos uma associação. Então, às vezes, quando a pessoa vem, pelo menos já conversou com uma pessoa para lhe receber por alguns tempos, que ele se estabilizasse. Então, tem essa questão. E o último é acolhimento da própria comunidade, né? A comunidade brasileira também tem pessoas que ajudam e acolhem espontaneamente. Tem uma história de uma pessoa que foi acolhido, né? Uma senhora que acolheu um imigrante, né? Que morava perto da casa dela. E depois que esse imigrante sofreu acidente, e aí ele soube e começou a levando comida para essa pessoa, porque ele se fraturou pegou aqui, fez acidente no joelho, e ele não podia se movimentar. Então ele começou ajudando, e depois foi ele mesmo que pagou o tratamento dessa pessoa, ajudou no aluguel, levando comida, até pagou uma pessoa para cuidar dele. Assim, é uma história que é muito forte, né? E eu até falei com eles que pouca gente, né, tem é, essa coragem de tentar fazer, ajudar uma pessoa que você nunca conhece. Então, existe esse acolhimento também da própria comunidade. E as instituições, né, essas mesmas instituições que acolhem aqui os migrantes, eu vou falar da parte do Serviço Pastoral dos Migrantes, que eu faço parte, né, que é um serviço, nem eu mencionei em cima, especificamente para as pessoas que migram e necessitam de ser acolhidas, né, e ele voltar ao acolhimento do migrante, seja, né, nos locais de origem como de destino, independentemente da raça da pessoa, do credo e da religião, é acolhido. Então, hoje, por exemplo, a pastoral existe quase em todos os estados do Brasil, né? Só para mostrar o trabalho gigantesco que a pastoral está fazendo. Ele só não está ainda nesses 3 estados que eu mencionei aqui, Pará, Macapá e o Espírito Santo. E também a pastoral dos migrantes já tem a casa do acolhimento, né? Tem uma casa de acolhimento aqui em Fortaleza, e que eu já convido, né? Se vocês tiverem um tempo e querem conhecer, vocês podem conhecer e visitar essa casa aqui de Fortaleza. Tem voluntários também que estão fazendo um trabalho muito, muito bacana lá, que certamente vocês vão ser bem recebidos. Tem no Crato, né? Essa casa de acolhimento, tem na Santa Catarina, Curitiba, e ele tem parcerias no Rio Grande do Sul e também em Manaus. E listei aí alguns serviços prestados para pastorar os migrantes aqui na Arquidiocese de Fortaleza. São abrigamento, cesta básica, inserção laboral, geração de renda, transporte, né, acompanhamento psicossocial, né, das pessoas e assessoria jurídica. A primeira coisa que fazemos na pastoral quando o migrante chega, ele passa uma pequena entrevista para sabermos porque ele migrou, porque ele saiu do seu país, né? Conhecendo um pouco da sua história e saber o que ele sabe fazer também. E uma outra questão, a gente tenta perguntar que tipo de ajuda ele necessita da parte da pastoral dos migrantes que está na alcance do pastoral dos migrantes para que ele seja ajudado. E aí já a gente começa para as pessoas que vêm trabalhar, primeiro, assim, buscar a busca de um trabalho para melhorar a sua condição de vida, a gente começa com a concepção do currículo e depois um encaminhamento para o mercado de trabalho. E aí também é feito a entrega das cestas básicas, a inserção laboral, que é já sobre o trabalho, a geração de renda, o transporte, às vezes ajuda no exame das pessoas, né? E também todos esses serviços é feito, né, com às vezes a gente recebe muita doação das pessoas que vão doando espontaneamente. Alguns às vezes procuram, dizem que não, eu vi na televisão, eu vi num site que os migrantes estão chegando
e não sei, eu já levando ajuda, as roupas que eles não estão utilizando, calçado, enfim, toda coisa é bem-vinda, porque sempre tem pessoas que vão precisando. Os migrantes estão numa situação de vulnerabilidade. E agora o sonho dos migrantes. Aqui. Eu vou contar uma história de um migrante, né, que ele tinha seus sonhos, mas só que não conseguiu concretizar os seus sonhos. Esse migrante, cada vez que ele acordava, o sol nascia. E cada vez que ele ia dormir, o sol já desaparecia. Ele perguntava sempre de onde veio o sol e para onde vai sempre depois daqui. Ah, sol, cada vez que você veio, você traga as coisas boas, as energias positivas que me faz sentir em vida e que me dá razão de continuar a viver. Ah, sol, eu vou fazer como você. Mesmo se eu tive que viajar, atravessando montanhas, desertos para ir trazer o que não tem na minha terra, para ir trazer as coisas boas para minha família, eu vou, dizia ele, e prometia sempre à sua família, cantando a sua promessa. Um dia eu viajarei, mas voltarei, mamã, com as coisas boas como o sol. Um dia eu viajarei, mas voltarei, papá, com as coisas boas como o sol. E aí, quando ele chegou do outro lado do planeta, o país que ele sempre queria ir, ele estava aí sem pai, nem mãe, e sem a sua casa. Mas, portanto, ele não é uma tartaruga que consegue viajar com a sua casa. Aí estava ele, sem pai, nem mãe, e sem a sua casa. Ele via aquelas coisas que ele tanto queria. Mas por mais que ele se aproximava daquelas coisas boas, mais distante ficava dele. Ele esforçava, até engatinhava para se aproximar daquelas coisas boas, mais distante ficava dele. Ele lembrou da sua promessa que fazia para a sua família, que tive que levar as coisas boas. E cada vez que ele lembrava, ele mesmo cantava a sua promessa. Um dia eu viajarei, mas voltarei, mamã, com as coisas boas como o sol. Um dia eu viajarei, mas voltarei, papá, com as coisas boas como o sol. E a sua família do outro lado comentava até com a vizinhança, dizendo: vocês lembram do Flávio, meu filho? Ele viajou, mas quando ele voltasse, tudo vai mudar conosco. Não vai ser mais a mesma coisa, a nossa situação vai melhorando. Mas só que ele não vai conseguir voltar, porque ele fez a última partida longe do seu país. É assim a imigração. É como se fossem soldados que vão para a guerra. Nem todos vão conseguir voltar para casa. Nem todos. E esses 5 pontos que eu coloquei aqui do sonho dos migrantes, né? O trabalho. E a primeira dificuldade nesses sonhos é quando o próprio migrante toma a decisão de sair da sua casa, deixando a sua família e fica com um peso muito grande. E sobretudo quando pega a sua mochila, a sua mala e dando costa para a sua casa. É um momento muito doloroso. Os migrantes têm sonho de encontrar um bom trabalho.
Eles têm um sonho de estudar, sonho de ter um espaço para exercer seus conhecimentos e melhorar suas condições de vida. Eles têm um sonho de ver um mundo onde habitará um laço de irmandade. Um país onde os cegos farão justiça. Mas nessa questão, já do primeiro tempo, que os migrantes têm sonhos de trabalhar, às vezes no seu país de acolhimento, eles encontram dificuldade no mercado de trabalho. Né? Primeiro, essa questão da insegurança, né? Falta de confiança para os migrantes. Né? E aí tem poucas possibilidades para os migrantes no mercado de trabalho. Às vezes o próprio migrante vai ser contratado, né? Mas acaba sendo explotado. Porque, por exemplo, o migrante pode ser contratado por 8 horas de tempo no trabalho e ele acaba fazendo um trabalho de 10, 12 horas, porque ele não pode reclamar. Né? A pessoa vai aproveitando da situação do próprio migrante, porque ele é uma pessoa que está sozinho, precisa de pagamento do aluguel, e ele vai aceitando, porque se não aceitasse, o proprietário não importa que ele não está trabalhando, o que importa é que a pessoa paga seu aluguel. E a pessoa acaba aceitando esse trabalho e fica sofrendo, né? Porque tem que pagar aluguel, tem que comer e fazer outras despesas. Né? E os migrantes têm sonhos de estudar, como no meu caso, tem o sonho que me trouxe aqui, e hoje, graças a Deus, estou no caminho. Se tudo desse certo, conseguirei. Os migrantes têm, né, sonhos de ter um espaço para exercer seus conhecimentos, mas só que tem poucas oportunidades, que eu mencionei no mercado do trabalho, por exemplo, por essa falta de confiança, né, que o migrante sempre é visto como uma pessoa necessitada, né, uma pessoa que sempre estende a mão, né, mas, na verdade, o migrante são as pessoas, às vezes, que têm conhecimentos, que têm arte no sangue, mas não têm espaço para exercer seus conhecimentos. E eles precisam. E quando o migrante está num país, esse migrante passa sendo aqui daquele país. E ele precisa da oportunidade para mostrar o que ele sabe fazer, que ele pode ajudar no desenvolvimento do seu próprio país de acolhimento, para melhorar a sua condição de vida. Né? E esse espaço que eles sempre buscam é um espaço, né, de irmandade, né, de acolhimento, né, de consolo para as pessoas, por exemplo, que refugiam, que estão refugiando, que precisam ser consolados, e às vezes eles vão encontrando umas coisas mais ao contrário ainda, mais humilhação, e enfim. O quinto ponto é como melhorar a convivência com os migrantes aqui no Brasil. Né? Comparando o Brasil, né, com os outros países, né, vamos dizendo que o Brasil acolhe bem seus migrantes, mas falta, né, algumas questões a ser melhorado. Né? O primeiro ponto que eu mencionei aqui é a regulamentação dos estados. Eu falei há pouco do visto, né? Algumas fazem confusão do visto e o status. O visto é concedido na embaixada, e quando a pessoa entra, já é o status da pessoa que vai mudando. Né? Dependendo do que a pessoa está fazendo no país de acolhimento, digamos aqui no Brasil, a pessoa vai solicitando a alteração do seu status na Polícia Federal. Se está trabalhando, se está estudando, enfim, tem que apresentar, né, para que tenha um status como estudante, tenha um status como trabalhador, enfim. E também essa mesma convivência é a renovação de diploma, que é uma questão que os migrantes encontram muito dificuldade. Se fosse no caso dos estudos, né, no meu caso, eu não fiz a revalidação, porque eu queria continuar estudando. O meu diploma é aceito. Mas se o migrante veio aqui para estudar, o migrante tem que fazer a revalidação de diploma. E é um processo muito bem longo e custoso. Esse aí pode ser uma das questões que melhora essa convivência com os migrantes. Que o migrante vem com seus conhecimentos, sua diploma, que ele encontre essa facilidade, né, de poder ser reconhecido e seu profissão seja reconhecido, que possa exercer, né, sua profissão. E inserção no mercado de trabalho, eu já estava relatando lá em cima, os migrantes precisam da oportunidade no mercado de trabalho. Eles vieram aqui em busca de novas oportunidades.
quando a pessoa se desloca, já tem um interesse por trás de tudo. Quem veio por trabalhar tem um interesse de melhorar a sua condição de vida. Às vezes a pessoa deixa familiares lá, que talvez depende dele, que fica com a cabeça quente de conseguir um trabalho e poder, pelo menos, ajudar famílias aí, digamos, para uma pessoa que refugia, glorifica os seus filhos. Quando comem aqui, pensa se o seu filho está comendo lá. Se deita num bom espaço, pensa se ainda a casa onde deixou o seu filho não foi destruído. Então, essa questão, né, e precisa ser, não, ser revisto, né, essa nova oportunidade dos imigrantes no mercado de trabalho. E a outra questão, que é a quarta, é a aproximação com os migrantes, né? A própria cidadã brasileira que se aproxima dos migrantes. E eu já aproveito parabenizando esse encontro, porque esse encontro é uma desses pontos, né? Dessa aproximação, né? Com os migrantes. E, e também de uma outra forma que precisa ser mais aprofundado, né? Essa aproximação, porque os brasileiros precisam se conhecer com as pessoas que estão entrando nos seus países, não só vendo pelo que a mídia mostra ou pelo que eles escutam, né? Que os migrantes são as pessoas vulneráveis, que às vezes são as pessoas vulnerabilizadas, né? E são pessoas que precisam de novo lar, novas pessoas que se aproximam, que eles se sentem daqui mesmo. Eu falei há pouco que quando a pessoa está num país de acolhimento, ele passa sendo daquele próprio país, porque ele está vivendo como as pessoas daquele país, né? E ele está pagando imposto como as pessoas daquele país. Então, ele precisa de uma nova oportunidade, né? Eu falei também há pouco do mundo onde habitará laço de irmandade. E acho que eu só pulei, né, a sexta questão, que é pensar numa política pública que facilitará a integração dos migrantes, né, aqui na sociedade brasileira, né? Como assim? Já começando desde o mercado de trabalho. Eu acho que os migrantes chegam e não tem, por exemplo, uma política pública, né, que pelo menos que faz com que as empresas vão voltar nos seus olhares para os migrantes, né? Que as pessoas começam a ter essa oportunidade, que tem esses pontos aí, que as empresas vão começar a confiar nos migrantes e dando as responsabilidades para eles. A última aqui que eu trouxe, eu falei assim que a lei brasileira reconhece os migrantes como sendo brasileiros, mas a cidadão brasileiro ou cidadão brasileiros não reconhecem os migrantes como brasileiros. É por isso que eu estava insistindo nessa aproximação. E como assim? Eu lembrei que perante a pandemia, né, saiu, né, o edital que fala que todos os brasileiros vão beneficiar do auxílio emergencial. Eu falei assim, poxa vida, e nós migrantes, como é que vamos fazer? Mas só que ficou assim. O que aconteceu é que os migrantes receberam aquele benefício. E tem, por exemplo, a lei também, a questão da Bolsa Família. Tem os migrantes que estão recebendo a Bolsa Família, mas não está escrito que a Bolsa Família é para os migrantes, só está escrito que a Bolsa Família é para os brasileiros, né? Então, isso me faz pensar que, como assim? Quando sai um decreto, uma lei, fala dos brasileiros, mas todos que aqui residem beneficiam daquilo. E eu comecei a vendo que a própria lei reconhece todas as pessoas que entram aqui no Brasil como sendo brasileiro, porque essa pessoa está vivendo como um brasileiro e está pagando impostos, né, como um brasileiro, e só falta a própria população brasileira começa a considerar os migrantes como sendo brasileiros. Várias pessoas já me disseram sobre isso. Um me falou, Macaio, eu já fiz tudo para ser um brasileiro. Eu já me casei aqui, já tenho filho, né, tenho a naturalização brasileira, mas até agora eu sou tratado, né, como sendo
um migrante, né? Tem pessoas que estão se matando para ser brasileiro, mas a própria lei reconhece e a própria sociedade agora que precisa, né, vendo os migrantes como sendo brasileiros, vendo os migrantes como sendo seus irmãos. Aqui é a própria tema que eu, né, do porquê somos todos migrantes. Olhem só a imagem desse recém-nascido, né? Ele está chorando. Será que ele está assustado? Não sei. Ele está com dor? Também não sei. Mas só tenho certeza que ele está chorando porque ele chegou num mundo completamente desconhecido. Então, todos nós nos nascemos e a primeira migração é a nascença. Quando você nasce, você chega num mundo completamente desconhecido e é a primeira migração. E eu costumo mostrando, né, como é a progressão dessa migração, né, porque nós nos migramos todos os dias. Quando começamos a sair das nossas próprias casas, né, para ir para a padaria, fazer a compra do pão, né, e quando começamos a sair do nosso próprio bairro para ir para um outro bairro fazer as compras, para o mercado, fazer compra do que não tem no nosso bairro. E isso vai aumentando ainda, as necessidades vão aumentando, que vai fazer com que vamos começar saindo das nossas regiões para outra região, da nossa cidade para outra cidade. E quando isso aumenta ainda as necessidades e também a curiosidade e a ambição, que vai nos obrigando a sair do nosso próprio país para um outro país. Então, a primeira migração é a nascença. Quem nasce já nasce migrando, e que nós todos somos viajantes neste mundo, então somos todos migrantes. Eu termino por aqui e agradeço pela atenção. E agora vamos abrir, né, para as perguntas e vamos dialogando. Obrigada, Macaio. Está sendo um prazer conhecer, né, a tua história, né? Seja muito bem-vindo e agradecer não só por ter a oportunidade de conhecer a tua história, mas por você se dispor a contá-la, né? Dispor aqui do seu tempo para nos mostrar um pouquinho a tua vivência, o teu cotidiano, que de certa forma. A gente vai abrir agora para as perguntas, né? Lembrando que os alunos, se vocês quiserem, gente, fazer pergunta para o Macaio, vocês podem ou falar verbalmente ou falar através do chat, certo? Vamos dar aí a prioridade para vocês começarem as perguntas, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Macaio? Surgiu aí a primeira, ó, do Lucas Gabriel. Lucas está perguntando se faz muito tempo que você migrou para o Brasil, Macaio. Em janeiro de 2022, vou fazer 3 anos. Acho que eu falei que eu cheguei aqui em janeiro de 2019, né? Já em janeiro, 21 de janeiro de 2022, vou fazer 3 anos. Então, por enquanto, estou com 2 anos. 3 anos, né? Vai fazer 3 anos. Sim. Mais alguém? Só partilhando um pouquinho, eu acho que nesse processo do Macaio de 2019, eu acho que ele já teve contato, provavelmente não vai lembrar, mas teve um momento em que o PV, né, enquanto estava lá no velho, que não é mais o novo PV, a gente teve uma aula de campo, onde a gente foi lá para o CIG, né, para o Centro Nacional de Juventude, onde a gente teve um momento com a Pastoral do Migrante. Se não me falha a memória, eu acho que o Macaio estava lá. Não me recordo agora de cabeça assim, mas pelo processo dele ter falado e partilhado um pouco, me veio a memória de que... Tá com dificuldade, não sei se sou eu. O áudio do Assis está um pouquinho baixo mesmo. Estou escutando com dificuldade aqui. Deixa eu ver se melhora um pouquinho aqui. Pior que está no máximo. Mas eu estava só partilhando que dentro desse processo, Macaio, que você veio de 2019 para cá, Uhum.
a escola já teve provavelmente um contato com você, com outros alunos do terceiro ano, lá no SIG. Foi. Eu quase me esqueci. Então, E a não, gente não tem... me contou também, nem me falou nada. Eu estava tentando lembrar, mas não dava. Tem mais uma perguntinha aqui do Ronaldo, né? Ele está perguntando para o Macaio, qual foi a tua primeira impressão quando você chegou aqui ao Brasil? Na verdade, a primeira impressão que quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu estava vindo, a primeira impressão é no aeroporto, né? Em outros aeroportos, quando você entra, é um outro processo, os documentos para aqui, para lá. E eu, quando eu cheguei aqui no aeroporto aqui de Fortaleza, eu puxava quase todos os documentos. E aí só que tinha um amigo meu que estava ao lado, que ele já vem aqui no Brasil, vem e volta já não sei quantas vezes. Ele estava ali, ele disse que aqui não é assim não. E eu não estava entendendo, mas quando eu cheguei na polícia, né, federal lá da imigração, só pediram passaporte. Eu entreguei só o passaporte, olharam no sistema que estava tudo correto, e aí já colocaram um carimbo de entrada. E foi a primeira impressão, porque no outros, né, que eu falei agora, você chega, passaporte, mostra não sei o quê, vacina, mostra o dinheiro de bolso, que não sei, essas coisas aí, muitas coisas, mas aí não foi assim. Então foi a primeira impressão que eu tenho, né? Que me chamou bastante atenção, já é esse aqui. Aí eu vou puxar, eu vou fazer uma pergunta, né? Vou puxar essa pergunta do Ronaldo, da tua impressão. Aí eu pergunto, por que Brasil e por que Fortaleza? Certo. Porque o Brasil é para vir fazer formação. Na verdade, quando eu fui para o Senegal, onde eu me formei, lá a língua oficial é francês, né? Na Guiné-Bissau a língua oficial é português. A gente estuda português lá, né? Porque a língua oficial é uma língua para o ensino. E quando eu fui para o Senegal, já é outro sistema. É o francês e também eu já estava me formando na letra francesa. Ao termino, eu disse que não, eu não vou. Eu queria sempre terminar e fazer mestrado, não queria parar. Eu disse que assim, não, eu vou fazer mestrado num país francófono, um país que fala francês, mas não ia ser no Senegal. E aí eu perdi duas oportunidades, né? E outra, né, que a última que eu perdi era para estudar no Canadá, que eu acabei perdendo, né, na última hora, porque eu não tinha conhecimento de um documento, para além de autorização, mostrando todos os documentos, aceitação da universidade, tudo. Finalmente tem um documento que eles se chamam de permis d'études, tipo se é permissão de estudo. Muito embora que a própria universidade onde a pessoa vai dar já essa permissão, mas o próprio governo precisava dar também aquela permissão. Eu não sabia, juntei todos os documentos, quando for depositar na Embaixada do Canadá, e aí que eu tomei conhecimento daquele documento. E aí estava faltando 15 dias, né, para eu ir depositar, porque normalmente a Embaixada você vai depositando os documentos, e dá um tempo da análise dos seus documentos, que a Embaixada vai te dando um visto, e que você viaja para aquele país, para o Canadá, e você chega pelo menos 15 dias antes o início das aulas. E isso não ia ser no meu caso. Para conseguir aquele documento, já vou ficar fora do prazo. Foi assim que eu perdi. E aí eu tomei a decisão em vir para o Brasil. Por que Brasil? Porque eu estou na área de tecnologia, eu estava procurando os países onde, né, a tecnologia, pelo menos, é mais avançado do que onde eu estudei, do que o meu país e do que o meu país de residência onde eu estava. E comparando o Brasil com o país onde eu estudei, o Brasil está em cima, então é por isso o Brasil. E aí, por que Fortaleza? Né? Fortaleza aqui não era Fortaleza, mas eu cheguei e fiquei em Fortaleza. Porque eu cheguei aqui, eu vi uma turma, né, de, de guinenses, né, das pessoas do meu país que estão aqui, né. O meu objetivo era ir para São Paulo, mas só que eu acabei fazendo escala aqui,
já conhecendo as pessoas, era para fazer uma semana aqui e comprar passagem para São Paulo. E aí conhecemos as pessoas, escutando cada um, de repente fiquei. Mas não me arrependi de ficar aqui em Fortaleza, né? Os migrantes Que estão bom. passando muitas dificuldades em todo canto, mas eu, graças a Deus, às vezes encontro, né, muitas coisas, mas também estou convivendo com as pessoas, né, que me acolheram, que até agora continuam me acolhendo, né, muito, muito bem. Não me arrependi de ter ficado aqui e, sobretudo, quando eu consegui ingressar na UFC, ou para mim é muito bom. Não me arrependi, não. Só fazer um convite aos alunos, às alunas, que vocês têm esse momento para tirar as dúvidas, né? Tá, tá Fazer baixo. as perguntas sobre as curiosidades que envolvem o processo de migração e a vida do Macaio, certo? Então, vocês sintam-se à vontade e livres para perguntar. Rose, tu consegue me escutar normalmente, assim, com tranquilidade? Tá baixo o teu Está muito áudio. Tá um baixo. pouquinho baixo. E dentro desse processo, qualquer coisa, Rose, se o Macaio não estiver escutando tanto, vou fazer uma pergunta aqui. Os meninos, opa, não, os meninos já foram aí na frente. Segue as perguntas aí que depois eu faço a minha pergunta, então. Pronto. O Lucas Gabriel também está fazendo uma outra pergunta. Ele está perguntando se a universidade, né, o UFC no caso, te oferece algum suporte financeiro. Se você tem suporte financeiro da UFC. Certo. Sim, depois que eu consegui a prova de pós-comp, a prova escrita e oral, consegui ingressar na UFC e depois eu consegui a bolsa. Consegui a Ah, você bolsa aqui. recebe uma bolsa, né, de mestrado. Já, você está há quanto tempo já de mestrado, Macai? Já estou no segundo ano. Ah, Já me qualifiquei, agora estou só já preparando a dissertação. Assis? Pronto. Vou perguntar aqui, mas vou ser bem sucinto também aqui na escrita, né? Já que eu estava falando desse processo da migração, né, e a Rose perguntou o porquê do Brasil, o porquê de Fortaleza, Aham. eu pergunto se existe, né, uma rota mais comum nesse processo migratório transatlântico, né, entre África e América. Se existe por parte de vocês, né, e normalmente para onde? Eu percebi só a última. Se existe o quê? Ele está querendo saber se existe uma rota mais comum entre vocês de migração transatlântica. Tipo, se existe um destino, né, mais comum para se migrar. Como se migrar de Guiné-Bissau para cá? Ou Tipo, você sai de Guiné, qual é a rota mais comum do migrante que sai de Guiné? Ele vai se direcionar, porque assim, a gente sabe que o processo migratório ele envolve uma área de repulsão, né, populacional e uma área de atração populacional, né? Eu acredito que é essa a pergunta do Assis. Então ele está querendo saber, saindo de Guiné, qual é a rota mais comum de atração, né? Principalmente aqui para a América, da África para a América. certo. A rota mais comum, eu vou falar aqui do Brasil, né? Para os cidadãos bissau-guinenses, é uma rota, como não tem voo direto daqui para Guiné-Bissau, mas tem um voo daqui, sobretudo de Fortaleza, para Cabo Verde. Cabo Verde, lá na Ilha do Sal. E tem um voo de Cabo Verde para Guiné-Bissau, voo direto. Então, essa é uma das vias, né, mais, né, utilizado para os bissau-guinenses, né, as pessoas da Guiné-Bissau. E, por exemplo, de Cabo Verde, ou de Guiné-Bissau para Cabo Verde, se a pessoa está vindo, mesmo também para voltar, se a pessoa está vindo, é no máximo 1 hora e 40.
É Guiné-Bissau, rápido, né? esse aqui é de Guiné-Bissau para Cabo Verde. Agora, de Cabo Verde, lá na Ilha do Sal, para aqui, Fortaleza, é 4 horas de voo. É como saindo daqui para São Paulo. É, E mais ou outra menos. rota também, né, mais frequente, é uma rota que a pessoa sai de Guiné-Bissau e vai para Lisboa, Portugal. É ir de Portugal para cá. São essas duas rotas que são mais frequentadas, né? Para os bissau-guinenses e para os senegaleses. Os cabo-verdianos já vêm de Cabo Verde para cá, Mas porque eu ele já vem, assim, existe já o Brasil como um país de atração de vocês, de Guiné-Bissau, ou da África como um todo, já enxergam o Brasil como uma região de atração mesmo para vir, morar, ficar, se instalar? bom, na maioria dos casos, né, não é mais atração ou a pessoa já vem com o objetivo de vir ficar aqui morando, né? Mais atração, que nem eu falei, quando a pessoa migra, já tem um interesse por trás de tudo isso. Agora, dependendo quando a pessoa chega aqui, tem os que saíram da Guiné-Bissau para vir também melhorar sua condição de vida, para vir trabalhar, né, por um tempo e voltar. Sempre o mais comum, a pessoa já tem essa ideia, pelo menos ir, né, melhorando e voltar-se. Mas alguns Certo. acabam ficando, os outros acabam voltando. Os estudantes também vêm para estudar. Outros acabam e ficam aqui trabalhando. Outros terminam e já voltam. Essa questão do estudo, Macá, é interessante porque o Brasil, ele há alguns anos tem políticas, né, já de parceria, né, voltada aos países africanos, né? Por exemplo, nós temos universidade específica para isso aqui no Ceará, né, que é a Unilab, né, que ela tem um dos seus grandes objetivos é justamente trazer estudantes, né, de países africanos que falam língua portuguesa para se formarem ou se fixar ou voltar para o seu país de origem, né? Até agora isso continua ainda, que as pessoas estão vindo, né? Da Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Santo Tomé Príncipe e Angola. São esses países aí da África que falam português e que têm esse convênio para vir estudar. E tem muitos aí na Redenção, né? Porque tem um Unilab Isso. aí, e tem também na Bahia. E você vê de forma positiva essa política? Sim, Qual a tua visão? eu vejo de forma positiva. E também existia um outro que era um PEC-PG, que é da Universidade Federal de Ceará, que era também a pessoa podia, né, concorrer no seu país de origem, né, para vir fazer mestrado aqui. Mas quando eu cheguei também, eu tinha conhecimento disso quando eu estava no Senegal. Quando eu cheguei aqui, me disseram que dava também para se candidatar aqui, mas só que nunca abriu. Não sei Ah, informar se não existiu mais, se acabou, mas nunca abriu. um outro aluno está fazendo aqui uma pergunta, o Gustavo, né? Ele está perguntando se teve alguma coisa que você achou muito diferente entre a sua cultura, né, seu país, que é Guiné-Bissau, e o Brasil, em relação ao cultura, o que é que você achou de mais diferente, né, no Brasil? Uhum. Mais diferente. É assim, o Brasil tem muitas coisas, né, que eu posso dizer em comum com a Guiné-Bissau ou o próprio continente africano, né? As culturas são muito bem parecidas, né? E, por exemplo, tem carnaval, samba tem em Angola, é chamado de samba, e tem o mesmo samba, por exemplo, no Senegal. Eu já acompanhava. Talvez eu não possa achar, porque eu já acompanhava a história do Brasil antes de vir para cá. Olhava a cultura, né? É só uma outra questão que eu até estou ouvindo, os meninos que a Rose pronunciou agora o nome de Unilab, quando eles chegam na Unilab, eles sempre dizem, pô, esse aqui não é Brasil de novela,
porque as pessoas olhando a novela e mostrar só aquelas partes lindas do Brasil. E quando eles chegam aí, lá na Redenção, eles que, vixe, aqui é Brasil, que eu vejo na televisão. É porque assim, a Unilab ela tem sedes em duas cidades, né? Que é Redenção e Acarape. E assim, são cidades da região metropolitana, acho que nem faz parte da região metropolitana, nem sei, acho que não faz parte da região metropolitana de Fortaleza. São cidades menores, mas é muito próximo de Fortaleza, né? É uma viagem bem curtinha para chegar aqui. Não, acho que faz parte, faz parte. Agora eu estou confundindo. Mas, assim, eu acho que é por conta disso, porque eu acho que quando chega, espera ser uma cidade grande, né, com infraestrutura, e lá não é. O clima de lá também não é muito bom, é quente, muito quente, né? Acho que é por isso que estranham bastante. Por exemplo, lá na Guiné-Bissau temos feijoada, tem Baião dos Dois. Olha! E a gente achando que Baião de Dois era do Nordeste, olha. É do Nordeste, mas a origem, né? Quando eu cheguei, né? Porque lá na Guiné-Bissau a gente fala português, mas o sotaque, a pronúncia, às vezes não é igual. Que nem aqui no Brasil, cada estado tem seu sotaque diferente. Eu fui obrigado a me inscrever na UFC, né? Que é ofertado curso de português para os estrangeiros. Era português e a cultura brasileira. E no final eu fiz essa pesquisa, né? Do Baião dos Dois, que é, né? Assim, para os brasileiros é do Nordeste, mas a origem é africana. Olha, tá Sim. aí. Não sabia. Então, tem baião aqui, mas só que a gente não chama de baião e tem também feijoada, quase o Como é preparo. que vocês chamam lá? O que a gente conhece por Baião de Dois. Fazem como? Como vocês chamam o que a gente conhece como Baião de Dois? E a gente só chama arroz com feijão. Ah, É, porque aqui temos enfeite, né? Lá vocês também fazem isso, que a gente enfeita muito, né? O Baião de Dois, coloca muita coisa, mistura, né? E perde até um pouco dessa característica do seu arroz e feijão, né? Somente. Aqui o Assis está fazendo mais uma pergunta, né? Qual a sua maior alegria e maior dificuldade encontrada na tua trajetória enquanto migrante? Eu acho que ele pergunta não só no Brasil, porque você falou na sua fala que você saiu de Guiné, foi para o Senegal, né? Ou seja, você foi para outros países antes do Brasil, né? Então, qual é a tua maior alegria e maior dificuldade nessa tua trajetória? certo. Bom, eu vou começar dizendo, né, as dificuldades sempre acontecem no caminho. Do meu país para Senegal, já é um país vizinho, é como irmãos. De Senegal para Cabo Verde também, a mesma coisa. Mas a minha estadia em Cabo Verde não é o que eu esperava, né? Porque Guiné-Bissau e Cabo Verde, no início, não tinha essa questão de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Era povos irmãos, né? Então, mesmo quando a Guiné-Bissau tomou a independência, foi o João Bernardo Nino Vera que foi para Cabo Verde, dando também a independência do Cabo Verde. Porque os povos se juntavam, tem uma parte da Guiné que era cultivado mesmo, né? Na parte da agricultura, para sustentar Cabo Verde. E então era um povo unidos. Mas depois da independência, Guiné-Bissau tomou a independência e fui dar também independência para o Cabo Verde, que seja também um país, né? Agora, quando eu cheguei aí, eu não vi aquele laço de irmandade entre os próprios guineenses e os próprios cabo-verdianos. Eu vi uma separação. Mas pelo que eu acompanhava da história, eu pensava sempre que eu ia chegar lá em Cabo Verde como se fosse na Guiné-Bissau. Mas eu cheguei em Cabo Verde e eu senti, né? Eu senti imigrante lá em Cabo Verde, que eu não queria sentir imigrante na Cabo Verde, e eu senti isso. Então, nessa trajetória, é essa aí que eu posso dizer que me incomodou bastante. Chegando aqui no Brasil, eu falei agora, no aeroporto já a Polícia Federal só precisava do passaporte para me liberar. E isso também é o contrário em Cabo Verde. Eu precisava mostrar outros documentos, que eu nem precisava de visto para entrar.
né? É por isso que eu estava esperando o mesmo aqui no Brasil, apresentando muitos documentos, que não foi o caso. E a minha maior alegria, Assis, é de conseguir mestrado. Essa aqui é a minha maior alegria. Né? Pelo Eu menos, imagino. eu cheguei com medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E quando eu consegui, não sei explicar. É a maior alegria que eu tenho, Assis, é essa prenda aí. E eu falo que quando eu conseguir, eu sempre falo assim, que eu vou ficar com dívida com os brasileiros, né? Mas eu acho que eu vou pagar essa dívida antes de ir embora. Ah, porque você saiu já com esse objetivo, né, do mestrado. Uhum. Né? Então, quando você viu que você conseguiu cumprir o seu grande objetivo, dá uma satisfação muito É, gigantesca, né? e já estou no caminho. E o professor José Maria, que é o meu orientador, e o meu co-orientador Wellington, estão me dando suporte muito grande e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho uma pergunta, né? Aí vai muito da tua percepção enquanto migrante. Principalmente porque você já faz parte da pastoral do migrante, então eu gostaria de saber se você percebe, né, dentro dessa tua vivência, uma diferenciação no Brasil, né? Não vou dizer só a questão só política, mas no Brasil, no comportamento das pessoas, no acolhimento em relação ao imigrante, dependendo da nacionalidade. Você percebe que no Brasil, se for de nacionalidade X, é tratado de uma forma, se for nacionalidade Y, é tratado de outra forma. Você consegue perceber isso? Sim, eu percebi. E nessa questão mesmo, acho que os migrantes já estão classificados, né? Existe Aqui, uma classificação. isso. Mas não é a verdade a classificação, não é classificado pela lei, mas a própria Criou-se, né? população que classificam, né? Esses aí que são, não sei, são parabenizados até que eles são os migrantes, mas já que hoje essa palavra migrante tem um nome pejorativo, e essas pessoas não é chamado de migrantes, é simplesmente chamado de turistas. Isso eu estou Ah, falando do ponto de vista da situação econômica da pessoa. A pessoa que vem de um país, né, que na nossa mente é um país desenvolvido, é um país bem avançado, é um país de tanta admiração. Quando eles chegam aqui, eles não são tratados como os migrantes. Os processos são muito fáceis. Eles só entendi. são tratados, tem outro nome, ou é turista ou é empresário, simplesmente. Mas os outros que vêm, né, de um país com pouco recurso, já assim, é imigrante. Já Ou recebe seja, um... criou essa cultura de o termo migrante ser algo negativo, né? Para mim, Não, não. eu tô perguntando assim, tipo, como não nomeia, né? Se eu não Uhum. nomeio fulano que veio do país desenvolvido X como migrante, eu vou nomear só o do país Y, por exemplo, né? Como você falou, se tornou um Sim, termo pejorativo, né? pejorativo mesmo. É assim, porque é por isso que eu estava dizendo que a população brasileira precisa, né, desse encontro, de se conhecer com os migrantes que entram aqui. Não só ver o que é mostrado na mídia, não só escutar o que Sim, o plano está falando. Agora, por exemplo, quando você fala do migrante, o que vem na cabeça da pessoa é uma pessoa, assim, vai dizendo que imigrante é uma pessoa, né, vulnerável, ou é uma pessoa que vem roubar o nosso trabalho, enfim, e outras questões. Mas se o migrante é uma pessoa que estende a mão, né, que não tem nada, por que que um fulano do país X vai ser chamado migrante, que ele vem com tanto recurso? Não é chamado pela situação da trajetória, que a pessoa já se ponha a caminho e chegou a um outro determinado lugar, já saiu do seu país como um fulano tal? Não. É só essa questão, né? De e diferenciar do país. E pegando a tua fala, eu acredito que essa dificuldade também está por conta do que você citou e muito bem colocado, que é a questão da política, né? A maioria dos migrantes, eles vêm com formação técnica, formação superior,
E como ele não pode trabalhar dentro da sua formação por conta do não reconhecimento dessa sua formação, né? Ele acaba tendo que trabalhar em empregos que não condizem com aquela formação dele, né? E isso acho que alimenta ainda mais essa questão do pejorativo, né, que você está falando. Você me corrija se eu estiver errada, tá? Não, é verdade isso. E pela experiência que eu tenho já na pastoral, tem muitas pessoas que chegam aqui com um diploma muito bom, que já são, né, trabalhadores responsáveis no país deles, já têm uma vida estável, né, pelo que está acontecendo, né, nos países, eles acabam chegando aqui. E por conta dessa falta de insegurança, essa falta de confiança no migrante, a pessoa acaba não conseguindo trabalho na sua área, né? Já tem advogados aqui fazendo trabalho de uma obra ou trabalho de garçom, e tem até um, um depoimento que eu escutei, era de um juiz, né, do país vizinho aqui, do Brasil, que está no sinal, né, fazendo aquela coisa do malabarismo, né, para ganhar a sua vida. Nossa, e ele é de qual nacionalidade, Maca? Ele é venezuelano, Juiz, né? sim, Nossa, né? mas Ou não seja, tem. as pessoas não. Eu acho por isso que é muito importante esse teu momento aqui com a gente, sabe? De mostrar, né? Você mostrar um pouco para que a gente possa mudar essa lente de visão, né? Em relação ao migrante. Né? Existe muito ainda o que você falou, a questão da mídia, né? A mídia, ela, ela trata não como deve se tratar, né? Não conta a realidade, não conta a verdadeira história. Né? Pegando aqui mais uma pergunta do Ronaldo, ele pergunta o que é que você mais sente falta do teu país de origem? A minha família. E se quiser perguntar da comida, tem uma comida que a gente chama de caldo de quebem. E como é essa comida? É caldo de quebem. É feito com... Lá a gente chama de palmeira, mas só que aqui palmeira é outra coisa. Aquela árvore que dá bem, acho que é dendê, Dendê? O azeite de dendê? não é azeite, a própria fruta. O Sim, dendê. A o própria fruta dendê. que é pegado e feito, só a pessoa vai tirando só a castanha, e aí já aquela pele vai ser torturado, escoado, aquele líquido que é feito aquele molho. Entendi. E da minha Interessante. família, né, que eu sinto falta bastante. É o que mais sente, acho que é o que mais pega, né, em qualquer migrante, é justamente a questão familiar, né? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão que vocês queiram perguntar ao Macário? O Assis está fazendo aqui uma pergunta também. Certo. Estou lendo primeiro a pergunta. Sim, o Assis está perguntando, desde quando você chegou ao Brasil, independente da sua aproximação com a pastoral, de quais nacionalidades você já conheceu pessoas? Do quais nacionalidades Isso, que eu conheci aqui? sim. Já conheceu pessoas de quais nacionalidades vivendo aqui no Brasil? Já conheci as pessoas do meu próprio país, né, que estão aqui. E conheci as pessoas, muitas pessoas da Venezuela, Cuba, Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai, de Senegal, de Angola, de Moçambique, Espanha, Portugal. Não sei se acho que eu chamei tudo, ou deve ter algum que eu não, que eu esqueci. Todas morando aqui no Brasil. Sim, aqui em Fortaleza. Os que eu conheci aqui em Fortaleza, que eu chamei. Entendi. Você já conheceu outros estados do Brasil, além do Ceará?
Por enquanto, só fui por São Paulo. Só São Paulo, né? Hum. Certo. Só fui por São Mais Paulo. alguma pergunta, gente? O Ronaldo está perguntando aqui. Deixa eu voltar aqui para a pergunta que você fez. Qual lugar de Fortaleza que você gosta de visitar, que você gosta de ir, né? Que você tem esse costume de ir em Fortaleza? Eu queria conhecer o estado de Bahia. Fica Não, ele na... perguntou aqui em Fortaleza, se tem um lugar que você gosta mais de ir, aqui na cidade de Fortaleza. Pô, aqui na cidade de Fortaleza, a não ser que seja Ceará, mas Fortaleza não tenho ainda nada assim em Você chegou mente. Já logo conheci. depois, teve a pandemia, né? É, Você eu teve cheguei pouco, em 2019, já vi que começa a pandemia. com pouco tempo começa a pandemia. Os espaços que Mas, eu queria conhecer estão fora de Fortaleza. o que é que você gostaria de conhecer fora de Fortaleza? Por exemplo, eu quero conhecer outro estado, que eu mencionei agora, o estado de Bahia, quero A conhecer Rio de Janeiro. Bahia. Aqui no Ceará, já me aconselharam de ir visitar Guaramiranda, Uhum. e eu esqueci o nome do outro mais, um espaço aí que me indicaram. Jericoacoara. Jericoacoara e outro mais, acho que são três. Também tem. Guaramiranga é serra, né? Então você vai ver um clima mais diferente, né? Um clima um pouco mais frio. Pode ser Canoa também, né? Não sei se Canoa. Canoa quebrada, que é praia. Tem Juazeiro, Crato também, que é muito interessante, por conta da questão cultural muito forte, religiosa, se for do teu interesse, né? Ter essa vivência em relação à religiosidade. A região ali que a gente chama de Cariri, né? Que é Juazeiro, Crato, Barbalha, né? E que tem um certo desenvolvimento, né? Também é bem interessante. Certo. Deixa eu ver. O Assis também está fazendo mais uma pergunta, só um instantinho. Terminando o teu mestrado, né? Você pensa em continuar no Brasil ou pensa em voltar para o teu país de origem? Pô, na verdade, o meu objetivo é me formar e voltar. Agora já Voltar, estou né? fazendo mestrado, chegou no momento que eu fiquei ainda assim. Será que eu vou continuar ou eu já vou voltar com o mestrado? E o professor José Maria sempre diz o seguinte: tem que sobreviver primeiro. Eu vou ver se eu me sobreviver no mestrado, vou pensar se eu vou embora ou se eu fico fazendo doutorado e depois volto. Mas de qualquer jeito, Realmente, o mestrado é um desafio. é, Aí o Assis fez outra pergunta também bem, que eu achei muito interessante, né? A pandemia distanciou mais ou menos a relação dos brasileiros com os imigrantes na sua realidade? sim. Mas só que distanciou os brasileiros dos migrantes, né, fisicamente. Mas, de alguma forma, tem uma mobilização grande dos brasileiros, porque essa doação de cesta básica aumentou bastante, né? Isso mostra, pelo menos, que tem as pessoas que estão pensando nos migrantes. Uhum, E aí, certo. então, essa separação é mais, né, fisicamente, porque cada um fica no seu espaço, situação que abalou também muitos migrantes, porque a maioria perderam o emprego, né? Eu posso até afirmar que todas as empresas onde trabalha o migrante, quando for, né, reduzindo os trabalhadores, um ou dois migrantes vai fazer parte dos que vão ser mandados para casa. E ficam, né, com muita dificuldade da comida e do próprio pagamento do aluguel, né, que o proprietário sempre fica cobrando. Então, era um momento muito bem intenso, né, para os imigrantes que estão aqui. E ainda que cada um fica
no seu canto, né? Mas sim, fisicamente, né, se separou dessa distância. Não só entre os brasileiros e com os migrantes, mas entre os brasileiros com os brasileiros mesmo também. Sim. Infelizmente, essa distância foi inevitável, né? Gente, tem mais, algum aluno pretende fazer mais alguma pergunta para o Macaio? Gente, ó, com relação à frequência, né? A frequência de vocês, eu vou colocar agora no chat um link do Google Formulários, certo? Vou deixar esse link, ó, que eu coloquei agora nas mensagens, para vocês registrarem a presença. Porque como a gente já havia acordado, né? Quem participou da live vai ganhar pontos nas disciplinas de ciências humanas, certo? Então, eu vou dar um tempo aí para que vocês possam entrar no Google Formulário para registrar a presença de vocês. O Lucas aqui chamou dizendo que o Assis fez todos os questionamentos que ele tinha. Que bom que o Assis contemplou, né? O Matias está perguntando qual é o poder de compra da moeda do seu país. Está querendo saber quanto vale a moeda dele em relação ao real? É isso, Matias? Isso, Matias responde. Acho que deve ser isso, né? Eu acho Você, que é a pergunta. Macai, você saberia dizer quanto vale a sua moeda em relação ao real, a moeda do seu país? Sim, sim. Um real, assim, varia, né? Às vezes vai até 104, 102 francos CFA. Tipo, um real vale 102 a 104 francos CFA. Franco, né? Lá chama-se franco. Franco CFA. Tipo assim, FCFA. Franco Sim, CFA, entendi. Federação Africana. E esse valor é uma. Aí eu vou perguntar aqui, né? Equivale a um valor equivalente ou é um pouco desvalorizado, na tua opinião? Tipo um, Na tua... tipo um franco CFA ou algo do tipo. Tipo, um real, tu falou que vale cento e poucos francos, né? Sim. Isso. Isso significa uma baixa ou uma alta desvalorização? É uma baixa para a nossa moeda ou essa equivalência, se vale alguma coisa lá na Guiné-Bissau. Sim. Tipo assim, tendo 104 reais, franco CFA, é um dinheiro bem pouco, né? Ah, Pouco, dá para comprar bombom, alguma coisa, algo do tipo. entendi. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Nós já estamos chegando aqui às 5:30 da tarde, né? Um tempo. Ainda nessa questão de valores, o Matias pergunta novamente, né? Qual é o salário médio do teu país? É 45 francos CFA. É 45. 45 mil francos CFA. Ah, e equivale a quanto de real no Brasil? Você sabe? Se um real vale 104, né? É Se um... uma coisa de 400 a 500 reais. Ah, entendi. Entendi. Mas só que lá, tendo esse salário, dá para fazer muita coisa. O salário rende, né? É pouco, mas dá para fazer muita coisa. Você paga aluguel, a comedoria, transporte, enfim. Não, porque um salário mínimo aqui no Brasil, você mal hoje está conseguindo viver, né? O máximo que você consegue, o nosso salário mínimo, o custo de vida no Brasil, ele aumentou muito. Né? Você está aqui desde 2019, mas a gente houve uma desvalorização do salário no Brasil de forma bem significativa, né? Tipo, o salário médio hoje é 1.000 e poucos reais, acho que é 1.100, quase 1.170 reais, né? Então, hoje, um aluguel médio é 500 reais. Então, só aí já vai quase que 50%, só com o aluguel, né? Sem contar as outras coisas. Então, no nosso caso,
A gente tem um salário de 1.000 e poucos reais, mas que o poder de compra que esse salário nos dá é muito baixo, atualmente, né? E, sobretudo, depois da pandemia, o pico do custo da vida aumentou ainda mais. Sim, aumentou muito, né? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Macá, eu acho que nós não temos. Não, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, né? Gostaria novamente de. Sim, Matias. Você levantou a mão? Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer falando mesmo. Acho que ele deve estar digitando. Vamos lá. Errou, disse que tá certo. A gente só tem mesmo que agradecer, né, a sua disponibilidade, o seu tempo. O Assis pede desculpas que ele está na escola e a câmera da escola não está boa, não está mais funcionando, né? Então, acho que foi isso a grande dificuldade dele se comunicar durante a live, né? Por conta que o computador não estava ajudando muito aí, no áudio e agora no vídeo. Ele está pedindo desculpa, mas está agradecendo muito a sua disponibilidade, né? Eu cheguei nem a me apresentar para ti, né? Eu sou a Rose, sou professora de geografia, né? Junto com o Assis é meu colega. E gostaria, não deu para eu participar da aula de campo, né? Eu estava combinado de eu ir, acho que aconteceu algum imprevisto, eu não pude conhecer, infelizmente, naquele momento com o Assis, a Pastoral do Migrante, né? Mas fica aí a minha vontade registrada de, numa outra oportunidade, conhecer o trabalho de vocês mais de perto, né? Agradecer também os esclarecimentos em relação à tua vivência, né, enquanto migrante, esses desafios, né, que você passa, que a gente, enquanto brasileiro, não enxerga, né? Só vai enxergar quando a gente se transforma num migrante, quando a gente sai do Brasil, né? E no mais é mesmo agradecer bastante, dar os parabéns, né, pelo seu mestrado, pela realização do seu sonho. A gente que já passou por uma pós-graduação, os nossos professores da escola, nossa escola sempre fala, né? A gente é uma escola privilegiada, porque os professores, né, sempre estão aí em constante formação. A gente já passou por esse desafio, mas passa, viu, Macai? Se preocupe não que passa, certo? É um desafio muito grande, mas no final dá uma satisfação assim inimaginável, né? Você conquistar um sonho, né? Que é o teu título e principalmente parabenizar pelo seu desejo de voltar para o teu lar, né? Voltar para o teu lar, tudo aquilo que você absorveu, tudo aquilo que você aprendeu, todo o conhecimento, né? Que você adquiriu e levar para a tua casa de volta e poder multiplicar ainda mais tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você viveu, né? Te parabenizar também por isso e agradecer a participação também dos alunos, do núcleo gestor, dos professores. Tivemos a participação da professora Limária, de História, né? E que a gente possa ter outras oportunidades de conversar, né, sobre migração. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Algum aluno gostaria de falar? Eu acho que não, né? O Assis, né? Combinarmos um sarau para você cantar, né? Passar esse momento pandêmico, você ter a oportunidade de conhecer a nossa escola, né? Nossa escola que está num prédio novo, está belíssimo, dá para fazer vários sarais, né? Os alunos também estão agradecendo, certo? Sua participação aqui no chat, né? O Lucas está agradecendo pela palestra e fica aí o nosso grande agradecimento mesmo pela sua participação. E é isso, gente. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Macaio? Sim, eu queria agradecer de novo, né, pelo convite, pelo esse espaço que eu nem estava falando, que precisa muito desse espaço, né, esse encontro, né, entre os migrantes e os brasileiros, que na verdade somos todos migrantes, né, para que cada um apresente a sua parte da imigração, né, e então agradecendo também a presença dos alunos, né,
pela disponibilidade deles, né, para escutar. E eu espero poder encontrá-los, né, presencialmente, né? E eu já, se você ou é só me antecipar, né? Talvez pode ter mais um momento presencial de Uhum. conversar, descobrindo, falando de outro tema, enfim, estarei disponível. E eu estou muito agradecido, né? Estou contente de compartilhar a minha história, mostrar essa parte da imigração que precisa. Eu sempre falo que quando o migrante fala, já ele está, né, dando uma formação que nem se aprende na universidade. É uma formação que só aprende vivenciando. Então, Isso, verdade. isso, isso mostra uma outra fase da imigração, que não é só dizendo que a pessoa viaja, mas por trás de tudo isso, essa trajetória, tem as dificuldades, né? Tem espinhos nos caminhos, tem muros agora que estão sendo construídos, né? E aí o mundo vai ficar de um jeito, se não prestarmos atenção nisso, vai ficar de um jeito que cada um vai ficar na gaiola e não vai conseguir sair. Então, o mundo precisa dessa abertura, dessa liberdade, dessa livre circulação entre os povos, né? Se conhecendo, dizem que não julgam o livro pela capa, e você precisa lê-lo né, para descobrir o conteúdo. É o mesmo também, né? Não se julga os migrantes assim pela aparência, né? Pela dificuldade de vida, mas é frequentar, tentar conhecer, e aí vocês vão descobrir, né, uma outra história por trás de tudo isso. Se encontra por dentro dessa pessoa, o que está dentro da sua mala, né, que são, né, sonhos de ver um mundo sem fronteiras, um mundo onde habitará laço de irmandade, um mundo onde os cegos farão justiça. Pegando essa Deixa tua fala, né, que a ser, gente deixa ser humano viajar, porque somos livres de migrar. Homem viajava e nunca vai parar. Livre circulação para todos seres humanos. Viajaremos sem os vistos, como pássaros lá nos céus. Moraremos em irmandade, sem divisão de nações. Muito obrigado, muito obrigado. somos todos migrantes, né? Que a gente consiga, consigamos, né, no futuro próximo, derrubar todos os muros que estejam nos separando. Isso. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Tchau.